Shalom, amados. Quero trazer algo profético que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Quando o apóstolo Pedro teve a revelação desse tempo, foi de uma maneira tão forte quando ele estava escrevendo, que ele entendeu que era no tempo que ele estava vivendo. Nós vamos viver dias de um alinhamento no corpo de Cristo, de uma maneira tão forte como nunca vimos nada igual. Na verdade, nós já estamos vivendo esse alinhamento. Hoje, 30% dos pastores estão numa crise profunda, dos pastores e das pastoras. E grande parte desse 30% estão tomando medicamento para depressão. De uma maneira ou de outra, buscando esconder isso. Mas quanto mais o inimigo trabalhar para eles esconder isso, mais vai vir a existência. Porque Deus não vai deixar nada oculto. Quando o apóstolo Pedro teve esse entendimento do que Deus ia fazer, ele entendeu que já era o tempo do fim. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo escreve assim: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar como se algo estranho vos tivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Por quê? Observa que ele trata desse assunto e agora ele diz assim: por quê? Já é tempo que comece o julgamento, uma tradução diz o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador fazendo o bem. Eu queria trazer algo à existência que vai entrar numa dimensão muito forte. Nós viveremos nesses próximos meses e anos um alinhamento que o Senhor está trazendo muito forte. Existem muitas pessoas que estão brincando de ser cristão há muito tempo, com algumas coisas que precisam ser tratadas com juízo. E ele diz assim: porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. Não é um juízo para o mal, é um juízo para o bem. Isso que você está vendo, uma quantia de sacerdotes, homens e mulheres, enfermos, como nunca se houve. Eu tenho conexão com centenas e centenas de pastores. Eu não estou falando de uma coisa que eu imagino. Eu estou falando de uma coisa que eu queria resposta e o Senhor começou a ministrar a minha vida nesses acontecimentos de uma maneira muito forte e muito clara. Muitas pessoas vão estar falando algo sem conexão com a verdade. Vão estar falando algo sem respaldo bíblico no que eles estão falando para vir à existência. A quantia que eles estão vazios da revelação, vazios daquilo que Deus tem para o corpo de Cristo nesse tempo. Pessoas que até hoje manipularam as pessoas, bajularam as pessoas, porque manipulação e bajulação é um serviço do espírito de Jezabel. E aqui ele diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se algo estranho tivesse. Ele diz: te alegre, você é participante das aflições de Cristo. Qual é essa aflição de Cristo? É porque a noiva dele tem sido ministrada com engano,
A noiva dele tem sido ministrada com bajulação, com mãos sujas, com mãos iníquas. Aquele que tem tocado a noiva com sujeira de ministrações, o toque com palavras de quem vive na sujeira, terá um encontro muito forte. Então ele disse, se padecer como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus essa parte, porque Deus está tratando com você. E quando Deus está tratando, Ele está dando uma oportunidade. E se você achar lugar de arrependimento, você vai sair disso de uma maneira fácil, com propósitos fortes com Deus. E ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles? Deus está trazendo algo muito forte sobre o povo dele. E esse trabalho é uma porta de avivamento, de despertamento e de vir um fogo que vai tirar todo o fogo estranho, toda a falsa profecia, todo o engano. Quando o apóstolo Pedro teve essa revelação, que está em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, ele teve uma direção profética depois de humilhação. No capítulo 5, versículo 6, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Deus te abençoe nesse caminho de alinhamento e arrependimento.